organizou de combinar sabiamente nacionalidade e internacionalidade. A GB, que era uma escola, quando nela aportamos juntos em 1954, que nos ensinava rigor, nos exigia rigor, que era um lugar de amigos, mas não da complacência, aonde os nossos trabalhos eram repetidamente recusados, sem que isso não me levasse a virar as costas a essa instituição, que nos corrigia, também nos estimulava, e que por isso mesmo de nós exigia melhorar e voltar para afinal sermos aceitos, como afinal acabamos por ser. A Associação dos Geólogos Brasileiros, como qualquer entidade da inteligência que se preze, lugar de rivalidades, de estímulos contraditórios, mas, no caso, moduladas pela vontade de servir a disciplina. Daí, quem sabe, talvez, esse traço da nossa formação de ambos, um claro profissionalismo, o gosto por ser geógrafos, o orgulho por ser geógrafos, a busca de ser todos os dias geógrafos, embora sendo outra coisa. Esse curso de altos estudos, Lourdinha permitiu que Manuel se instalasse no Rio de Janeiro, onde alugamos com mais 2 colegas uma suíte de um hotel razoável, que ela fez bem dando essa alforria ao Manuel por algumas semanas. Ele se comportou, Lourdinha, de forma exemplar. E aos sábados, não cansados do curso de altos estudos ministrados da então FNFI, da então Universidade do Brasil, íamos assistir ao curso do professor Tricard às noites, aos sábados não. Ao sábado, Manuel saía para cumprir a sua outra paixão, aquela de bibliófilo. Aqui nós, quando voltava carregado de livros, e para zombar dele, atribuímos uma condição subalterna de amante dos livros. Atividade que ele manteve até hoje, organizando em sua própria casa uma biblioteca, que é certamente uma das mais ricas desta cidade e do país. O Nordeste, uma cultura. Eu creio que em nossa formação, como na formação da geração que é a nossa, hoje, olhando para trás, vejo que o fato daquilo que se chamava o atraso do Nordeste, que eu interpreto a partir da Bahia, como a possibilidade de manter na sociedade o gosto pela cultura e a valorização da cultura, porque enquanto São Paulo e o sul do país se industrializavam, valorando os valores do industrialismo, aqui a cultura era ainda algo valorado, o que levava os jovens a acreditar que aquilo que estavam fazendo tinha importância. Uma importância absoluta e não apenas relativa. Hoje, olhando para trás,
Freire Manuel faz a mesma coisa, vemos como esse traço do Nordeste que vimos, que assistimos e que ajudamos, através do que estudamos, a industrializar, acabou tendo em nossa formação. Essa formação jurídica em um tempo em que as faculdades de direito não eram escolas técnicas, mas lugares onde se prezava a filosofia, e onde, para entrar, era preciso saber geografia, que aprendemos ambos nos livros de outro grande geógrafo nordestino e pernambucano, Josué de Castro, não tão querido dos geógrafos de então, mas que era o nosso livro de cabeceira, pelo qual descobríamos as civilizações então mais atuais, presentes na Europa e em outra parte. O exílio, palavra que tanto ele quanto eu jamais usamos para nos distinguir dos profissionais do exílio, mas esse distanciamento compulsório da terra natal, essa obrigatoriedade, esse dever de ser cidadão à distância, em ausência, essa vontade de permanecer fiel às origens, tudo isso que em nós realçou, realçará sempre o valor da cultura brasileira e a crença nessa cultura, ainda que um lugar aonde fôramos estar, fosse um padrão de orgulho em relação à sua própria cultura, a França. Pude medir a importância de Manuel Corrêa de Andrade então. Em Toulouse, onde fui ensinar, fui chamado a colaborar com uma aula que os meus colegas gentilmente me obtiveram para aumentar o meu salário, uma aula que dava no departamento de português, literatura portuguesa, e onde este livro que estamos festejando hoje era um livro-texto. Era preciso explicar o Brasil, cuja literatura se ia oferecer aos estudantes de português, de língua portuguesa e de língua brasileira, já que havia leitores, um professor de língua portuguesa e um professor de língua brasileira. E eu fui incumbido exatamente de explicar o Brasil para os estudantes de literatura, o que fiz através deste clássico. Por isso que digo que a posteridade é maior do que a glória. O homem, a terra e o homem do Nordeste, que era oferecido ao mesmo tempo que outra imortal obra nordestina, a de Graciliano Ramos, nesse curso. Um outro dado que nos aproxima é essa formação marxista. E nos aproxima de modo parecido, porque nem Manuel nem eu estamos a cada passo a citar Marx. Com frequência, os melhores marxistas são aqueles que não citam Marx, mas que o aprenderam. E muito das citações de Marx são feitas por marxistas axilares. O marxismo, como veremos daqui a pouco,
quando falarmos mais detidamente da obra de Manuel, dessa obra, ele se mostra através da explicação dialética dos fatos que constituem as situações. Esses fatos mudam durante os transcursos. O método marxista fica, mas as situações têm que ser reinventadas se queremos realmente oferecer uma interpretação marxista. Não me separo agora do Manuel, mas, apesar dos holofotes, me escondo para deixar a ele toda a evidência. Manuel Corrêa de Andrade, uma personalidade multifacetada, um grande professor, um grande pesquisador. Felizmente, não chegou a ser um grande político. Deus seja louvado. Um jornalista bissexto, mas meritório. O bibliófilo e o polígrafo, já aqui mencionado. Manuel Corrêa de Andrade, uma grande figura humana. Um homem simples, sem jamais ser simplório. Aquele que sempre teve, sem os desbordamentos verbais, o dom da palavra falada escrita, como explicação cabal de um mundo complexo. Esse domínio conjugado das palavras e da história, coisa indispensável, porque ao longo do tempo as palavras nos enganam, como as coisas nos enganam. Somente a história permite que sejam as palavras, sejam as coisas, não nos enganem. Manuel, esse amigo cuja característica singular é também a aceitação dos outros, essa tolerância infinita que é dele e que a todos nós espanta, essa enorme paciência com chatos, que essa expressão é portador, quando merecemos, de uma crítica amável, jamais demolidora. A sua ironia, que todavia se dá sem sarcasmo, e a sua capacidade de solidariedade. Recordo ainda hoje quando, tendo ele de deixar a França, telefona-me para dizer: restam-me alguns milhares de francos, você os necessita? Não sei se recorda disso. Certamente se recorda, porque, não me havendo emprestado nada, tampouco foi necessário pagar-lhe ou não pagar-lhe. Manuel, que obtém aquilo que é o nosso sonho primeiro dos intelectuais, ser um homem influente pelas ideias. Esse que é o ideal do intelectual. E é por isso que, sabendo que a política é algo indispensável, sabemos também que podemos influir na vida do nosso lugar, da nossa região, do nosso país,
através do nosso trabalho